Vamos falar agora de economia. Estamos encontrados com Alexandre Chaia, que é diretor da Artesanal Investimentos, professor do INSPER. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, vamos começar falando da grande expectativa de hoje do mercado financeiro global, né? O mercado que passou mais ou menos um dia de ajuste. Aqui no Brasil já tivemos o dólar em alta, a bolsa continua em queda. O Federal Reserve, a reunião do Fed, que estava causando essa ansiedade aí do mercado. O Federal Reserve decidiu hoje manter os juros na faixa entre 0 e 0,25 ao ano, indicando que as taxas devem permanecer nesse patamar pelo menos até 2022. Junto com essa decisão, o Federal Reserve está projetando que a economia dos Estados Unidos possa encolher 6,5% agora em 2020 por causa dos impactos da pandemia. E a expectativa para 2021 é de um ganho de 5%, seguido de uma alta de 3,5% em 2022. Alexandre, essa sinalização acalma o mercado ou não? Então, acalma um pouco mais, né? Na verdade, ele já tem alguns dias já se recuperando, a Bolsa já tem mantido um processo de recuperação, tanto só a Bolsa quanto o dólar no Brasil já tem se recuperado um pouco, lá fora a Bolsa se recuperou mais, mas mostra que provavelmente aquele grau de incerteza que é o grande problema que teve junto com a crise, já está se dissipando. As pessoas já têm um horizonte negativo, mas um horizonte já conhecido, e isso já faz com que os investidores voltem a ter confiança em investir, já tenham aí um horizonte do ponto de vista da recuperação do investimento, e aí a Bolsa, por conta disso, já voltou a subir. A Bolsa estava em queda maior no Brasil, está se recuperando um pouco agora por conta do comunicado do Fed. Lá fora também ela teve um pregão ruim na Europa, Ásia, mas provavelmente já vai ter um cenário um pouco melhor com essa visão do Fed que a crise continua existindo. A política monetária tinha pouco para fazer, o Fed não tem mais espaço para reduzir taxa de juros, o que ele tem espaço para fazer é algum incentivo monetário no setor de crédito. Isso é o que ele está propondo fazer, colocar crédito para pequenas empresas, mas dos juros ele tem muito pouco para mexer, ele não tem mais espaço, ele já está trabalhando próximo de zero para poder ter algum tipo de incentivo. Só que ele deu sinalizações claras do tamanho da crise, do tamanho da queda do emprego, quanto vai ter desemprego, qual a expectativa de desemprego esse ano que vem e o próximo, né? E isso já dá um alívio ao mercado pelo grau de certeza maior que você está mostrando para a economia. Esse ponto é que tem feito não só as bolsas subirem, mas voltar a ter alguma expectativa de retomada do comércio mundial, volta de turismo, a reabertura das economias, já levando aí a um possível retorno de uma normalidade diferente, obviamente. A gente não vai voltar para o mesmo patamar de normalidade que a gente tinha antes da crise, sem ter a vacina, mas já voltando a uma normalidade econômica para o final desse ano e para o início do ano que vem. Alexandre, a impressão é que o mercado já precificou que o tombo vai ser pesado mesmo, não tem como escapar disso. O que anime é a perspectiva de que possa voltar essa normalidade que você citou e engatar uma recuperação, especialmente no ano que vem. Eu queria lembrar que hoje a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou também algumas projeções em relação à economia global, está prevendo uma queda de 6% este ano e para o Brasil de 7,4%, só que a OCDE já faz aí a projeção também no caso de ter uma volta da pandemia, de você ter uma segunda onda. No caso do Brasil, aí a economia poderia cair 9,1%, a economia global 7,6%. A gente espera que isso não aconteça, mas está nesse contexto também. E tem um outro fator, você citou essa questão dos juros lá pelo Federal Reserve de manter no nível muito baixo, a questão que o mundo, em função da pandemia, dessa previsão de fraqueza, tem registrado deflação. E nós estamos nesse mesmo ciclo também. Hoje o IPCA veio muito baixo, né, com uma queda acentuada, aí, batendo recordes, e isso tem sido registrado também em outros países, né? Sim, não, a inflação ainda vai passar esse ano ainda bem baixa no mundo inteiro por conta da baixa procura por consumo. Apesar de tudo, o mundo está voltando, apesar de voltar à normalidade, que é o que a gente tem falado, né? É só um ponto que é importante, se destacou, mas é importante a gente falar desse tema da inflação, mas o problema não é o tamanho da queda. A queda a gente precifica e coloca vamos dizer, nos valores, tanto de câmbio, quanto de títulos, quanto de empresas, expectativas de inadimplência. O que dificulta para o mercado financeiro é a incerteza, é a volatilidade, essa ideia de que você não sabe para onde pode ir. E aparentemente o que está acontecendo, o comunicado Fred e a própria
um comunicado do Banco Central Brasileiro, em geral, já está mostrando aí um tombo grande, mas um tombo já conhecido, sem ter grau de incerteza maior. E aí essa queda, esse tombo é que tem feito, de alguma forma, não ter pressão inflacionária. O Brasil já estava vindo aí de uma situação onde a inflação está baixa e era esperado baixa para esse ano e para o ano que vem, por conta da fraqueza da economia, e com mais esse tombo, provavelmente a gente vai ter a inflação beirando 20, 21 e 22, ainda um período de inflação baixa, o que vai fazer com que o Banco Central possa navegar nesse nível de juros de 3%, ou 2,25%, que é o que ele está pretendendo fazer, mas nesse nível de 3%, em torno disso, 2,5%, ainda pelo governo Bolsonaro, esse primeiro mandato do governo Bolsonaro inteiro, o que pode começar a criar uma memória de taxa de juros mais baixa, uma redução vamos dizer, daquela visão que a gente tinha que os juros era alto no Brasil. Isso é o positivo desse período, toda essa complicação que tem. Mas, sem dúvida, a inflação vai se tornar baixa, vai ficar baixa. O único alento que tem é que, com a retomada da economia, ela vai parar de ter deflação. Então, o que o próprio Fed tem falado, que não espera ainda deflação no curto prazo, mas que já começando a ter algum cenário aí de inflação 0,5%, 0,8%, com possível de inflação de 1,20%, 1,30% ano que vem. Ele chegou até a falar 1,60%, mas trabalhando em torno de 1,20% nos Estados Unidos, o que é positivo, porque você vai voltar, o retorno da inflação para o final do ano já mostra que, de alguma forma, você já está tendo uma normalidade econômica, os preços já não estão se depreciando tanto. E no Brasil foi um ponto importante, que a deflação que aconteceu teve muito a ver com produtos. Um produto que acabava impactando bastante foi o setor aéreo. E o setor aéreo, na verdade, não dá nem para afirmar que os preços estão em queda ou os preços vão voltar a se equilibrar, porque simplesmente não está tendo nem demanda para você decidir. Teve um encolhimento tão grande da oferta de voos que o preço em si não está sendo formado por oferta e demanda, está sendo um dado totalmente aleatório nesse momento atual. Então, a gente tem que esperar passar esse período todo para decidir se a gente vai ter uma inflação muito baixa ou uma inflação baixa. A única coisa certa é que a fraqueza da economia nos próximos anos vai fazer com que a inflação no Brasil e no mundo provavelmente se mantenha baixa pelos próximos 2 anos, esse ano e provavelmente mais dos 2 anos seguintes. Agora, Alexandre, a gente tem um comportamento negativo ainda do mercado financeiro. Agora o dólar comercial está subindo 0,64, está em 4,92 a cotação de venda, e a bolsa cai 1,75%, né? Teve um momento que zerou a alta do dólar e agora voltou a subir de novo. Então, ele logo depois do comunicado, a bolsa, eu até estava falando com você, ela tinha já reduzido um pouco os números que eu estava acompanhando, ela está voltando a subir. Voltando, o momento não é positivo, apesar de todo esse aumento de certeza. A própria OCDE já mostrou que a crise no Brasil vai ser profunda. A gente já estava vindo de um período de fraqueza econômica, tanto que foi no comunicado dele eles falam isso, que o problema não foi só a queda esse ano. A gente já está vindo de um processo de fraqueza econômica, de retomada depois de um período de 2 anos de queda brusca no PIB, que já era uma década perdida, e com esse afundamento que a gente teve agora, ela piorou substancialmente. Então, a situação é ruim. A questão do dólar é uma questão bem complexa, inclusive essa queda que aconteceu dele sair do patamar de próximo de 6, que ele chegou a bater há um tempo atrás, voltando para baixo de 5, foi uma surpresa para o próprio mercado. Ninguém esperava um movimento tão brusco assim de queda, voltando para baixo de R$5 a cotação. Isso aconteceu muito em conta de commodities, da retomada do preço de commodities, dessa expectativa mundial de equilíbrios, fez o dólar cair, voltar para a normalidade. Mas a situação brasileira é muito ruim. A gente teve nos últimos meses saídas expressivas. Teve muito mais saída de dólar do que entrada. A gente não está tendo entrada de capital para investimento direto, não está tendo entrada de capital nem para investimento especulativo. A quantidade de moeda estrangeira que está saindo do Brasil, ela é infinitamente maior do que está entrando. Então, isso não tem possibilidade de ter uma pressão positiva para reduzir a cotação do dólar de forma substancial ou de forma contínua, por conta desse nosso cenário. A gente teve um ajuste seguindo a tendência mundial como um todo. O dólar teve esse movimento no mundo inteiro, mas o Brasil continua ainda sendo um problema. A gente, dentro da pandemia toda, a gente é considerado um dos piores países que tem. A gente não está tendo descontrole, a gente não fez um isolamento social forte,
os números ainda estão crescentes no Brasil e como já passou um período muito grande, a gente está realmente necessitando voltar à normalidade, mas vai voltar à normalidade numa situação muito ruim. Tanto que o número que a OCDE mostra para a gente, se tiver uma segunda onda, e talvez aconteça, é uma queda de quase 10%. Então, é um número muito forte e pior, ela só não falou que a queda vai ser 10%, mas é uma queda prolongada, tanto que ela espera que o ano que vem a recuperação, se tiver esse cenário com uma retomada, seja muito baixa, seja em torno de 2%. Então, a gente vai ter queda de 10%, com um aumento de 2%, se somado com toda a nossa recuperação, a gente voltou praticamente, não digo que voltou ao início dos anos 2000, mas a gente voltou a praticamente metade do período. A gente vai voltar a um patamar muito, muito, muito ruim da economia. Por isso que mesmo com todas as notícias ainda positivas, que o mundo está, de alguma forma, reabrindo, o Brasil continua sendo o patinho feio da história. Então, não é um cenário positivo e a incerteza ainda faz com que você tenha descompassos, mudanças de expectativa. Houve uma melhora ali, a informação do Fed foi positiva, ela não foi tão ruim, não é que foi positiva, ela não foi tão ruim quanto esperado. Esse número de empregos que aconteceu, apesar dele ter colocado no comunicado dele que essa retomada de emprego que teve no último mês foi uma coisa talvez temporária, mas não tem que esperar mais tempo para ver se realmente o desemprego vai reduzir nos Estados Unidos, mas os números ainda são ruins, não tem um cenário positivo, ele foi menos ruim com essa reunião do Fed, mas o Brasil ainda continua sendo um patinho feio e a gente tem que melhorar bastante, não só do ponto de vista econômico, mas da própria confiança que lá na frente a gente vai estar saindo mais forte, porque o desacordo entre o Executivo Federal, o Executivo estadual e municipal está muito grande, as incertezas sobre crédito, sobre retomada da produção ainda continua grande, e o próprio nível do quanto a pandemia está impactando o Brasil, está até se questionando isso agora, os próprios números, o governo continua fazendo as suas quebras de confiança e o mercado basicamente é confiança. Se você não acredita que nos números que o governo apresenta de números de infectados, números de falecimentos, você vai acreditar nos números da economia, você vai achar que existe aí toda uma manipulação dos números, o que era o que nunca se esperava mais que acontecesse esse tipo de incerteza no Brasil. Então, a situação no Brasil é ruim, o mundo tem dado um sinal de melhora, tanto que isso aconteceu, e essa piora pode ter a ver muito com isso, né? Que as pessoas percebem que, apesar do mundo todo lá fora, a expectativa para o Brasil ainda é ruim. E o mercado está bem pequeno, né? Não está tendo investidores institucionais, a Bolsa, na verdade, do ponto de vista estrutural, ela não está tendo grandes investidores que possam mudar o preço. Vamos lembrar que amanhã é feriado, né? Na Bolsa não trabalha, amanhã é sistema financeiro. Nós tivemos uma antecipação em São Paulo, que foi só para São Paulo, e não pegou a área financeira, então amanhã é feriado. Aqui no Brasil teremos interrupção dos negócios, tanto o câmbio como a Bolsa, né? Isso para saber o que vai acontecer na sexta-feira. Então, só sexta-feira que a gente vai descobrir todas essas incertezas refletidas no preço. Ouvimos aqui o Alexandre Chaia, que é professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.